Igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que você está sobre seus pés, abra sua Bíblia comigo. Livro de Esdras, capítulo de número 7. Enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus por estar nesta casa nesta noite, junto com vocês, nesta celebração de 58 anos. E 58 anos é uma vida inteira, né? E nós louvamos a Deus porque o Senhor tem mantido esta casa, esta igreja de pé, firme, caminhando em Cristo. Nós louvamos ao Senhor por isso, me sinto honrada. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta casa. Deus abençoe o pastor, pela confiança, louvar a Deus pela vida da minha amiga, minha querida. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa recompensar a todos os obreiros, a toda a igreja. Dava paz ao meu esposo, o presbítero Rodolfo, que não pode estar comigo hoje, devido às nossas programações da igreja, sendo obreiro, ficou um pouquinho mais difícil para poder sair, mas louvamos ao Senhor. Ele falou assim para mim: minha filha, vai, eu vou estar aqui orando, leva a paz para a igreja, para o pastor, e eu creio que será uma bênção. E como já tem sido, e como eu tenho sentido, desde o primeiro momento que eu dobrei os meus joelhos nessa casa, a presença do Senhor é notória nesse lugar. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos, os louvores, nas apresentações, que Deus nos abençoe. Vamos fazer a leitura do texto, que está no livro de Esdras, capítulo 7. Eu quero ler com você a partir do verso de número 7, que está escrito assim. A partir do verso 6, ele vai dizer: este Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. O rei deu-lhe tudo quanto pedia, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns israelitas, entre eles sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. No 5º mês do 7º ano deste rei, Esdras chegou a Jerusalém. E ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, graças à boa mão do seu Deus que estava sobre ele. Porque Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor, na tradução original, mais comum é buscar a lei do Senhor, e a praticá-la, e a ensinar a Israel os seus estatutos e normas. Podeis acertar muito. E nós estamos diante de um texto, me preste sua atenção, eu prometo que você se satisfa aos irmãos, mas eu tenho uma mensagem de Deus para entregar a essa igreja, visto que os pastores que me antecederam, homens que eu conheço de grande porte de palavra, tenho certeza que Deus usara a eles antes de mim, porém eu creio que o Senhor ainda tem. Vou falar do que nós falamos uma cereja para colocar sobre nós hoje. Nós estamos diante de um texto que vai relatar e está localizado dentro da história de Israel, dentro do tempo de retorno, ou melhor dizendo, recomeço. E retorno do que nós dizemos, retorno da onde? A Bíblia diz que Deus usara Jeremias, falando do cativeiro, mas também falando que o Senhor nos tiraria a saber a sua palavra, e isso está escrito em Jeremias capítulo 29, a partir do verso número 11. E Deus, como sempre cumpre o que fala, glória a Deus, Ele vai cumprir a palavra liberada. Esdras, o livro de Esdras, que leva seu nome, começa no capítulo 1, Ciro assinando o documento e liberando o povo para voltar a Jerusalém. O retorno a Jerusalém, quando nós estudamos a palavra de Deus, vamos ver que é algo que alegra
mas também é um desafio. Eles cantam o Salmo 126, dizendo que o Senhor fez grandes coisas por eles, e eles estão alegres por isso, e as nações também cantam. Porém, é um desafio. E o desafio maior que há dentro desse contexto é voltar para um lugar onde tudo foi destruído e recomeçar do zero. Recomeçar do zero. E eu acho isso muito interessante. É muito difícil, porém, Deus é Deus de recomeço. Deus é Deus de chances, de oportunidades. Mas nós precisamos entender que tudo que está sendo feito tem um propósito. E qual é o propósito de Deus dizer? Deus não só está fazendo o seu povo voltar para Jerusalém de forma vazia, não. Deus está fazendo o seu povo voltar com um propósito de agora e de fato estabelecer não só no meio deles, mas dentro da alma, aleluia, no coração, na essência, aleluia, a adoração de fato e verdade a Deus. Porque o que tira ou o que faz os povos de Israel perder aquilo que obteve de Deus é comprometer o seu compromisso com Deus, com outros deuses. Agora, Deus, porque assim a Bíblia diz, Deus, quando usa Ezequiel, vai dizer assim: olha, eu vou colocar um espírito novo e um coração novo nesse povo. Então, entende que Deus está, eu vou falar de uma forma prática, reiniciando um programa, como se fosse alguém que estivesse reiniciando o computador. Deus está reiniciando e agora estabelecendo o seu querer e a sua vontade. E aqui está o maior desafio. Porque uma coisa é eu voltar, outra coisa é eu voltar a entender que Deus está estabelecendo agora o seu querer e a sua vontade. Então, o propósito, quando o Ciro libera o povo para voltar, é: vocês vão voltar, mas vão voltar para construir o templo. Vão voltar, mas vão voltar para adorar. Vão voltar, mas vão voltar para oferecer culto. Vão voltar, mas vão voltar para cantar. Então, o propósito sempre central é a adoração e louvor a Deus. Quando nós lemos do capítulo 1 até o capítulo 6, você vai ver a jornada de construção do templo, os seus desafios, as suas, seus problemas, as suas dificuldades, mas também as suas vitórias. Porque a Bíblia diz que eles começam, paralisam, aleluia, a obra é paralisada, mas Deus levanta profetas, pastores, isso me alegra, para animar o povo e voltar essa construção. Até o capítulo 6 é essa a temática: construção de altar, construção do templo, construção do lugar ou do local onde é, aleluia, conhecido como lugar de adoração a Deus. Só que no capítulo 7, e aqui eu começo a colocar a palavra para Deus derramar aos nossos corações, no capítulo 7, a história já está mais ou menos avançada em 60 anos depois. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 tem um intervalo de 60 anos. E nesse intervalo de 60 anos, você vai entender que Deus agora já havia estabelecido o tempo, mas precisava estabelecer a palavra. Vou repetir. Deus já havia estabelecido a adoração, mas agora precisava estabelecer a palavra. Por que, Gisele? Porque nenhuma adoração é completa sem a palavra. Nenhum louvor é completo sem a palavra. Não dá para andar sem a palavra. E Deus não vai escolher qualquer pessoa para isso. Porque entende que Deus quer estabelecer a palavra. Deus quer levantar quem a ame. Aleluia. E amar a palavra não é amar de palavras. Eu amo a palavra. Não, é isso. É
conhece, mas de gente que pratica. Qual é, Gisele, a dificuldade? A dificuldade é encontrar quem a vida, mas porém, eu tenho uma novidade. Deus sempre terá. Aleluia. Glória a Deus. Alguém que viva a palavra. Eu vou repetir isso daqui. Porque eu sinto graça de Deus quando eu digo isso. Deus sempre terá alguém que viva, que ame a palavra, que pratique a palavra. Pode ser pouco, pastor, pode contar nos dedos, mas sempre terá alguém que ame. E Gisele, por que você está dizendo isso? Porque quando nós lemos o capítulo 7, ele se inicia dizendo assim: depois dessas coisas, ou seja, do que passou no capítulo 6, da reconstrução, da liberação que Dário liberou, que agora vai dar as condições para ter o culto, vai dar as condições que vai levar a questão dos bois, ofertas para oferecer, a liberação para que eles terminem, a guarida e a autoridade de Dário, dando, aleluia, ao povo de Deus a condição de continuar. Perceba que o texto está dizendo assim: depois dessas coisas, já havia passado. No reinado de Artaxerxes, ou seja, o reinado de Dário também já tinha passado. É um novo rei que está agora. A Bíblia vai dizer assim: viveu um homem chamado Esdras. E eu acho isso interessante. Porque quando a Bíblia faz questão de citar alguém, é porque essa pessoa viveu uma vida diferenciada a ponto de ser citada pelos Escritos Sagrados. E por que a Bíblia está citando ele? Porque não foi uma vida comum. Era uma pessoa comum vivendo uma vida diferenciada. Vou repetir. Gisele, o que é isso? Não é comum, não é rotineiro. É alguém comum vivendo uma vida diferenciada. E o que diferencia Esdras, aleluia, é diferenciado pela prática da palavra. E Gisele, o que faz nós sermos diferentes dos comuns? Não é a roupa, não é calçado, não é o carro que temos, nem a casa onde moramos, não é o nosso endereço, nem o nome que temos, mas é a prática da palavra. Aí a Bíblia vai fazer questão de citar a sua genealogia para confirmar não só que ele é uma pessoa comum, que vive uma vida diferenciada, mas é alguém que carrega um legado e um chamado. E aqui me chama a atenção. Por que, Gisele? Porque quem carrega legado e chamado, de fato, nunca poderá viver algo comum. Porque você já está marcado. Aleluia. Você já está marcado. Eu não sei se você pode, e eu não sei se eu tenho liberdade para isso, mas se tem, por favor, pega na mão desse irmão que está ao teu lado, diga para ele e libera essa palavra sobre ele com autoridade no céu, dizendo assim: ó, você já foi marcado através de um legado que Deus, aleluia, dispensou sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Como assim dizer? Ele carrega um legado de sacerdócio. Sacerdócio é algo sério. Porque não é só intercessão com o povo, mas o sacerdócio exige uma vida santificada, consagrada, aleluia, separada. E Gisele, por que você está dizendo isso? Porque não tem como viver algo sobrenatural, não tem como, aleluia, ter a prática da palavra e não ter uma vida santificada. Quem ouve a palavra é quem pratica a palavra. Quem ama a palavra é maior sua. Vai viver também santificação. É verdade. Separação. É verdade, Deus. Não dá para viver legado chamado. Viver uma vida misturada. Dividida. Eita, pai. Ainda bem que quem orou por mim, o irmão que recebeu, falou assim: ó Senhor, se for cajado, se for exaltação, obrigado, irmão. Aleluia. A oração já começou aqui. Sabe por quê? E sabe o que Deus está nos chamando?
santificação. Amém. Separação. Não dá para viver a palavra e andar com costumes que não estão pautados dentro da palavra. Meu Deus. Não dá para viver a palavra e continuar com pensamentos que não estão alinhados com a palavra. É verdade. Não dá para viver a palavra e a minha boca continuar falando palavras que não estão alinhadas à palavra. Não dá para viver a palavra. A palavra me santifica. Jesus disse isso aos discípulos. Quando ainda estava lavando os pés, assim, eu estou lavando os pés porque é necessário. Se eu não lavar os pés, vocês não vão ter parte comigo. Sem correr tão lá o corpo todo. Vocês já estão limpos pela palavra. Foi isso que Jesus disse. A palavra é limpa. A palavra separa, a palavra santifica. Quem vive a prática da palavra não carrega apenas um pecado comum, mas uma vida de separação e santificação, uma vida de santidade a Deus, a fim de agradar a quem nos chamou. Porque quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu conheço da palavra, mais eu conheço ao Deus da palavra. Quanto mais eu conheço o Deus da palavra, mais perto eu quero estar dele. Quanto mais perto eu quero estar dele, mais eu vou deixando as coisas que não agradam a Deus para trás. Porque é uma vida para procurar o Senhor, para buscar o Senhor. E Gisele, por que você está dizendo isso? Porque é algo muito sério. Perceba o texto. Aleluia. Ele carrega um legado. Ele tem um chamado. E esse chamado de sacerdócio tinha algumas exigências. O que às vezes vem ao meu coração como pergunta é: como alguém pode querer viver algo de Deus sem querer viver as exigências? Meu Deus. Queremos o Deus Todo-Poderoso, mas não queremos o compromisso e a responsabilidade. Nós cantamos quase agora as meninas da coreografia. Nos tornamos responsáveis. Nos tornamos, nós cantamos. Eu vi bastante pouquinha cantando, porque eu não cantando muito bem. Nos tornamos responsáveis. Essa responsabilidade é responsabilidade de compromisso, porque eu não tenho como relacionar com Deus sem ter compromisso e sem ter exigência, porque todo relacionamento ele tem compromisso e tem exigências. Nós estamos casados nesse mês de junho agora, faz 21 anos. E eu estava conversando acerca das coisas de Deus com alguém, e eu falei assim: olha, semelhantemente a nossa vida é como um casamento. Para mim viver com meu esposo, eu tive que renunciar, querer outros homens e viver só para ele. É assim mesmo. A medida do casamento, porque quem é casado há muitos anos vai entender o que eu estou falando, a rotina do casamento, pastor, é desafiadora. Por quê? Porque nós estamos gritando para todo mundo que nós temos uma aliança com alguém, que nós decidimos ser fiel a essa pessoa e não querer outra pessoa, somente esse. Porque nós nos aliançamos a ele. Isso chama relacionamento. Entenda Deus agora. A nossa vida com Deus é a mesma coisa. Nos aliançamos e gritamos para que o mundo ouça. Nós não queremos nada que vocês podem nos oferecer, porque nós estamos aliançados. Glória a Deus! Aleluia! Compromisso! E todo compromisso vai ter exigências. E essas exigências vão querer de você renunciar. Como carregar o legado e o chamado sem entender que eu preciso renunciar?
Quando eu falo de santidade, quando eu falo de santificação, quando eu falo de separação, quando eu falo de vida com Deus, quando eu falo de aliança, é disso que eu estou falando. O sacerdócio não é só um nome, não é só carteirinha, não é só uma faixa. É uma responsabilidade espiritual de caminhar com Deus e ser referência para a sociedade onde eu ando. E Gisele, por que você está dizendo isso? Porque ainda bem que foi o pastor e vocês que escolheram o texto. Não tem nada a ver com isso. Mas perceba, Deus está requerendo um nível maior. Por que, Gisele? Porque nesse novo tempo em que Deus já estabeleceu a oração, Ele vai estabelecer a palavra, Ele conta com pessoas responsáveis, comprometidas, aliançadas, que vivem renúncia, vivem compromisso, vivem vida com Deus, para poder influenciar e ter autoridade para falar da palavra. O interessante é que a Bíblia, ela vai dizer que Esdras veio da Babilônia. E a Babilônia é um lugar de muitas oportunidades. Vou repetir para você. A Babilônia é um lugar de muitas responsabilidade, oportunidades. Mas não é oportunidades boas, algumas podem permanecer, porém é oportunidades para pecar. Lembra de Daniel na Babilônia? Mas não é a Babilônia que influencia Daniel. É Daniel que influencia a Babilônia. E perceba, Esdras está saindo da Babilônia, mas não foi tomado pelo costume da Babilônia. E é nesse lugar que Deus vai chamar. Não porque há alguém dizendo, ou há uma profecia através de uma boca profética tem sido dita a Esdras, não. É só a prática da palavra que o habilita. Tem dias que Deus não vai falar para a gente usando alguém dizendo assim, ó, eu te escolhi. Não. Quando você pratica a palavra, você já está habilitado e escolhido. Quando você pratica a palavra, você já está habilitado e escolhido. E perceba, ele sai da Babilônia. A Bíblia diz que ele é escriba, ou seja, ele é perito na lei. A Bíblia vai dizer, aleluia, que ele é hábil, habilidoso, tem conhecimento, mas Deus não desperdiça quem quer conhecer a sua palavra. Eu vou repetir isso aqui para você poder entender. Deus não desperdiça. Quem quer conhecer a palavra? Para quem tem sede da palavra, para quem ama a palavra, Deus não vai deixar quieto. Escanteio, não. Eu vim dizer algo aqui, e talvez alguém esteja ouvindo, e talvez nesse momento você não entenda, mas você vai entender no decorrer dos dias. Talvez você esteja no meio, ninguém nem sabe, mas Deus que está sentado no seu trono, que conhece a nossa vida no particular, que conhece a nossa vida no secreto, que conhece a nossa vida no oculto, que sabe quem nós somos, que sabe dos nossos atos, Ele sabe quem você é e sabe quanto que você ama a palavra. Porém, Deus não vai te deixar no culto. Porque para quem pratica a palavra, Deus não vai deixar de escanteio. E por que Deus não vai deixar de escanteio? Há um tempo vindo. E esse tempo é o tempo que Deus quer estabelecer a palavra. Se você olhar a Bíblia Sagrada, você vai entender o que eu estou dizendo. A Bíblia Sagrada vai dizer nos capítulos à frente do livro de Esdras que algumas coisas estão acontecendo dentro de Jerusalém que não agradam a Deus. Porém, é só alguém que tem a palavra que vai entender que é necessário se dobrar, confessar os seus pecados, se render diante de Deus e trazer o povo com Ele para se render também a Deus. Então, quem Deus está direcionando para esta obra é alguém que ama e pratica a palavra. Mesmo que não seja conhecido dos homens, mas é conhecido de Deus.
Deus não deixará de escanteio, porque é um legado, é um chamado, e Deus vai colocar no meio, vai no habilitar. E Gisele, por que você está dizendo isso? Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, e o rei deu-lhe tudo quanto pediu, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Gente, isso para mim é extraordinário. Eu não sei se você consegue entender isso daqui, como eu estou entendendo. Pastor, para a Bíblia dizer que Deus é com alguém. Não é todos que você vai ver na Bíblia que Deus é com ele. Mas perceba, quando é escolhido, quando é separado, quando ele tem a palavra, quando ele é aliançado, Deus garante uma coisa: a sua companhia, a sua mão estendida. Aleluia. Ele é o lado. Perceba, a Bíblia vai dizer assim: olha, que quando perguntam, Saulo vai perguntar: tem alguém que toque harpa? Eu não sei se você lembra desse texto. Você lembra desse texto? Tem alguém que toque harpa? Alguém vai dizer assim: olha, eu conheço um rapaz, ele tem boa aparência, ele é sisudo, ele é bonito, toca bem a harpa, ele tem muitas qualidades, mas a melhor delas, Deus é com ele. Você sabe por quê? Não adianta conhecer a palavra e não ter a companhia de Deus. A companhia de Deus, porque vamos falar de conhecimento? Hoje, conhecimento está pautado e fácil para todos. Conhecimento bíblico também. Nós temos teólogos que não são comprometidos com Deus, mas são teólogos. É diferente quando alguém tem a companhia de Deus. Porque não é teoria. Quando eu estou falando que Deus é com ele, eu estou falando que Deus anda. Porque ele tem relacionamento. Tem aliança. Gente, nenhuma coisa a gente precisa entender isso aqui. Deus não anda com todo mundo. Porque dizer que Deus está com todo mundo, mas eu vim dizer para você. Mas para quem não busca, mas para quem não ama, mas para quem não deseja, mas para quem não quer. Porque não adianta saber de teoria e não conhecer o Deus da teoria. Como assim, né, José? Os fariseus não conheciam da lei? Mas conheciam a Deus? Não. Essa é a minha pergunta. Porque na prática a teoria tinha. Mas e intimidade? Você pode saber da teoria e deve. Mas diz o Senhor: tenha relacionamento para a minha presença na Glória a Deus, amém, Jesus. Tenha relacionamento para eu andar com você. Porque quem tem Deus ao lado é visível. É verdade. É perceptível. Se você conheceu ou conhece alguém que anda com Deus, você já notou que é diferente? Sorriso. Mesmo estando na porta, sorrindo. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui rapidinho. A minha maior referência não está do lado de fora. Eu tenho um pastor que eu amo, pastores que eu admiro, pessoas que eu sigo e respeito pela unção que carrega, pelo ministério que tem, mas a minha maior referência nunca esteve fora da minha casa. Sempre teve dentro. Eu tinha uma senhora, que hoje não é uma senhora, chamada Maria de Lourdes. Não sabia ler nem escrever muito. E todas as vezes que eu acesso a minha memória dela, eu me emociono. Por quê, minha Gisele? Era minha avó, dirigente do ciclo de oração. Mas não era só um tipo. Era uma mulher de fé, que não lia jornal, mas conseguia ler a Bíblia.
porta estiver fechada, não abre. Porque eu estou orando. E nós crescemos nesse ritmo. Eu fui para o ciclo, eu sou do ciclo de oração desde que eu tenho 6 meses de idade. E eu não aprendi a orar com alguém da igreja. Eu aprendi a orar com alguém de Deus na minha casa. Glória a Deus. Não foi ninguém que me ensinou a orar. É claro que a gente aprende na casa do Senhor. Mas entenda do que eu estou falando. Estou falando de vida. E eu não posso falar de quem eu não conheço 24, 48. Eu acordei muitas madrugadas com a minha avó, com a mão estendida sobre mim e os meus irmãos orando. Às vezes ela estava estendendo roupa, eu lembro como hoje, pastor, um dia eu perguntei assim, minha avó estava estendendo roupa e falando. E eu falei assim, você está falando sozinha? Eu lembro hoje, acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Ela falou assim, menina, fica quieta, eu estou orando. E a vida dela, a forma que ela tratava as coisas, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de agir. As orações eram tão tremendas que um dia a minha oração é: Senhor, se eu conseguir chegar à metade do que minha mão foi, eu já estou no lucro. Me ajuda. Porque quem anda com Deus é diferenciado. E não precisa ninguém ficar falando nada. A intimidade com Deus faz Deus contar com eles. Quando a gente ia contar qualquer coisa, pastor, minha avó falava assim, Gisele, aonde você pensa que você vai? Eu estou indo na casa falando, não, não. Todo mundo foi adolescente um dia, né? Pois é, eu também. Você não está indo lá porque Jesus começou comigo. Intimidade diferente. Torna a pessoa diferente. Torna o comportamento diferente. Torna a forma de agir diferente. E nós precisamos entender isso, que Deus não nos quer na teoria. Apenas. Precisa conhecer, precisa estudar, precisa se formar, e se necessário, e tiver condições para isso, faça. Mas Deus está dizendo, a teoria não vai te dar o que a intimidade busca te dar. O que o dobrar dos dedos te dá, o que uma consagração te dá. A palavra instruída, ensinada, ela é maravilhosa, poderosa, mas ela precisa ser acompanhada pela busca. Aqui, o que a Bíblia está me dizendo, deixa eu correr, o que a Bíblia está me dizendo é que ele não é só teoria. Ele é alguém que busca. E perceba, a Bíblia continua dizendo que os israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, servidores do templo vão para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Mas perceba o que a Bíblia diz. Diz que eles vão chegar, mas porém, no verso de número 10, que é o tema de vocês, vai dizer algumas qualidades e algum posicionamento que Esdras tem. Qual é o posicionamento, quer dizer? Porque Esdras tinha disposto em seu coração. Essa palavra aqui me faz lembrar de alguém. Quando Daniel, no capítulo de número 1, não tem no seu coração, a não se contaminar com os manjares do rei. A mesma atitude aqui. Só que agora, de uma forma diferenciada, ele está buscando, ele se dispõe. E perceba, eu marquei algumas palavras aqui, só para você entender. Aqui nessa Bíblia diz disposto, e algumas diz que ele propôs a se buscar. Porém, em algumas traduções, e na original é preparou. Ele prepara o seu coração. E o que é preparar o coração, Gisele, para aprender a palavra? É organizar, é deixar pronto. Ou seja, ele se coloca como alguém ensinável. Ou seja, quanto mais ele busca na palavra,
Quanto mais ele aprende da palavra, ele está dizendo, Senhor, eu quero aprender, mas eu não vou só aprender de boca. Porque o nível aqui de Esdras é maior. Perceba, ele dispôs o seu coração a estudar a lei, ou aprender a lei. Mas perceba, o verso a seguir vai dizer assim, praticar. E quando eu leio essa palavra praticar, eu lembro que Jesus disse aos seus discípulos. Eu vou dizer para vocês o ensino. Eu gosto de Jesus. Quando Jesus disse assim, olha, eu vou comparar o homem que ouve a palavra e não pratica, como aquele que construiu a sua casa na areia. E vindo a tempestade, levou essa casa embora, levou tudo. Porém, eu vou comparar aquele que ouve e pratica, como o homem que construiu a sua casa na rocha. Vindo a tempestade, vindo aleluia, o vento não o tirou do lugar. Gisele, o que é isso? Firmeza, estrutura, equilíbrio. O que Deus está dizendo para nós é: eu não quero apenas, volto a dizer e repetir, a teoria, o seu estudo, eu quero a prática. Amém. A prática é de trazer estrutura. Amém. Por que, Gisele? Porque não existe ministério que resista se não tiver estrutura na palavra, firmeza na palavra, equilíbrio na palavra. Praticar é algo que está dentro da sua alma. Aleluia. Só que não é só isso. Não é só aprender e praticar. Há algo em Esdras que me chama a atenção. Eu tenho que passar para frente. Eu tenho que ensinar, compartilhar aquilo que eu aprendi. E a primeira coisa que te habilita a ensinar é a sua prática. Porque se alguém olhar para você e ver que você fala e não faz, você perde todo o crédito. Jesus. Já é. Jesus. Deus não quer que você perca o crédito de, na verdade, daquilo que Ele depositou em você. Porém, vai depender da sua conduta. Porque há um ditado aí fora que diz assim, ó, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Com o crente não funciona. O crente olha para mim e faz o que eu faço. Minha vida é testemunho. Minha vida é como que o apóstolo Paulo, na sua carta, fala algo interessante. Sede meus imitadores, como eu sou Cristo. Ele está dizendo assim: acompanhe meus passos. Aleluia. Acompanhe meus passos. Olha, pode olhar, pode observar e pode acompanhar. Pode repetir as minhas ações, pode repetir o meu comportamento, pode repetir as minhas falas, pode repetir. Por quê? Porque eu sou, aleluia, imitador de Cristo. Então quem olha para mim está vendo Cristo. Então quem olha para mim está vendo Cristo. E Gisele, por que você está dizendo isso? Porque há uma missão, repita comigo, uma missão. Eu já estou fechando aqui. E essa missão que Deus deu a Esdras é porque ele vai chegar num ambiente que tem adoração. Está dentro do culto. Mas não está dentro do proviso da palavra. E Gisele, por que Deus está enviando alguém que ama a palavra? Porque para contagiar, para influenciar, para chamar, para puxar alguém que só canta, mas o que dá com Deus, só não pratica. Aleluia! Ai, eles não Pai. serão influenciados porque não praticam. Verdade. É por isso que Jesus disse aos discípulos, e eu já estou terminando, a gente vai orar agora. Jesus disse aos discípulos: vão saber que vocês são meus discípulos
vocês amardes uns aos outros. Amor é fala ou é prática? Prática. Falar é fácil. Amor é fala ou é prática? Prática, com certeza. É Porque atitude. eu posso falar que eu amo meu irmão, mas como é que eu provo isso? Na prática. Vamos para a Bíblia. Uma mulher foi pega no próprio ato de adultério que todos trouxeram até Jesus, com o intuito de saber o que ele ia falar. Na prática, iam apedrejá-la, mas isso não é amor. Porque o amor, ele perdoa. Amor perdoa. Quando chegaram a Jesus, conhecedores, teóricos. Conhecedores, teóricos. Senhor, a lei de Moisés diz. Teoria, que é para apedrejar. E o que o Senhor diz? Aleluia. Jesus, quem não tiver pecado, Que atira essa primeira pedra. atira primeiro. Reflexão. Que todos começam a pensar. Com as pedras nas mãos, eu tenho pecado, tá? Eu também tenho pecado. O outro também tem pecado. Só é diferente, mas também tem. Não tem o mesmo nome de adultério, mas também tem. Tem. Egoísta, invejoso, fala mal dos outros. Tem. É que a gente ergue uns e diminui outros. Mas tem. É verdade. Foi saindo um por um. As pedras ficaram no chão. Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, aonde estão os teus acusadores? Senhor, não me condena, eu também não te condeno. Aleluia! Aleluia! Amém, Jesus. É assim mesmo. O amor É, Jesus. É verdade. que é maior prova que esta, e Deus amou. De tal maneira. Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. E Gisele, por que você está dizendo isso? Eu quero que você entenda o tema de vocês. E o pastor falou aqui que o ano de vocês é o ano de Esdras. É o propósito que vocês estão carregando. E a direção e a meta que Deus tem com vocês nessa igreja. Deus está dizendo, eu quero que vocês influenciem. Eu tenho uma missão. A missão é para alguns que vão chegar em ambientes que pessoas até cantam, mas não têm compromisso com a palavra. Porém, eu vou te colocar lá. Eu vou te colocar lá. E não apenas para ser alguém que vai entrar e sair do ambiente, mas alguém que vai entrar no ambiente e através da conduta, da vida que tem, da integridade que tem, da aliança que tem com Deus, do compromisso da palavra, vai mudar o ambiente onde está. E vai mudar o ambiente como, irmã Gisele? Trazendo o povo ao arrependimento através da palavra. Porque se a palavra não mudar, ninguém mais consegue mudar. Porque é pela palavra que o Espírito Santo trabalha no coração do homem. A Bíblia diz, aleluia, que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porém, é pela pregação da palavra. Mas o Senhor não quer apenas a pregação eloquente. O Senhor quer a pregação vivida. É, papai. Pregação vivida. É, Deus. Glória a Deus, papai. E veja Cristo. Amém. Vendo Cristo se arrependa.
Amém. E se arrepender, deixe as velhas práticas. Que alguém, olhando a sua casa, queira ter uma casa igual a sua. Amém. Entendendo que o motivo da tua casa ser diferente é Cristo. Aceite a Cristo. Glória a Deus. Amém. Amém. O Senhor precisa. Eu vou melhorar essa fala. O Senhor deseja. Quer que nós sejamos praticantes. Louvado seja Deus. E eu termino essa mensagem dizendo que o meu irmão caçula, nós somos em 5. Eu tenho um irmão pastor de 26 anos. E tem hora que eu tenho que pagar uns trocos nele. E não é porque eu não gosto dele, não, porque eu amo muito. Mas, pastor, perceba, outro dia a gente estava falando de algo que estava acontecendo e a gente não sabia qual a decisão que a gente ia tomar. Era algo muito complicado. Eu estava relacionado a pessoas e a gente não sabia como fazer, como resolver. O meu irmão falou a seguinte frase para nós: o que Jesus faz? A minha vontade, irmão, eu vou falar humanamente dizendo, porque eu sei que você também é humano e de vez em quando você tem as mesmas vontades que eu. Era ir lá, era falar, era resolver do meu jeito. Mas quando o meu irmão falou isso, o que Jesus faria? Parece que Deus colocou um freio em mim. Sabe quando o carro está andando em alta velocidade e dá aquela pisada no freio? Mais ou menos isso. Deu aquela pisada no freio, meu Deus. O que o Senhor faria no meu lugar? E Gisele, por que você está dizendo isso? Que talvez no seu cotidiano você haja ou reaja pelo seu estilo. Aí o Senhor está dizendo assim: pratica a palavra. Pratica a palavra. Vai responder? Pratica a palavra. Vai falar? Pratica a palavra. Vai vestir uma roupa? Pratica a palavra. Vai deitar? Pratica a palavra. Vai comer? Pratica a palavra. Vai dirigir? Vai ser trabalho de Uber? Andar de moto? Pratica a palavra. Vai entrar no trem, no ônibus lotado, ou pisando no nosso pé, apertando a gente. Pratica a palavra. É lá no trabalho, olha o que Deus está dizendo. Lá no trabalho, naquele ambiente que muitas das vezes não é fácil de conviver, porque tem pessoas que olham para nós, e eu já passei por isso, são de outras religiões, e olham para a gente que é cristão e odeia a gente, que a gente é crente. Pratica a palavra. Que Deus está chamando a igreja para viver isso. É a prática da palavra. Fica de pé que quer orar assim. Nem assim promete, porque hoje eu estou com a voz boa, pastor. Então eu tenho que falar devagarinho, senão a voz é sumir. Mas eu quero orar com você. Eu sinto Deus aqui nessa casa. E eu gosto quando Deus senta com a gente assim, conversa. Tem dia que é poder, né? E eu gosto. Mas tem dia que o Senhor senta a gente e conversa. E eu gosto. Nós vamos orar agora. Gisele, nós vamos orar por quê? Para Jesus nos ajudar a ser praticantes. Que tudo que a gente for fazer, a gente lembra da palavra. E que a gente não seja apenas teoria. Que é bom entender, é bom saber como é bom.
mas que essa palavra penetre em nós de uma tal forma que ela esteja no nosso DNA, que ela nos envolva de uma tal maneira que a gente não consiga viver de outra forma a não ser pela palavra. Essa é a nossa oração hoje. O Senhor nos ajude. Você pode olhar comigo? Você pode olhar comigo? Eu queria pedir ao pessoal do louvor, deixa eu louvor preparado, que seja, eu não sei se vocês conhecem a tua palavra escondida. Cassiano, não tem como cantar. Tem. Deixa, não vou pegar vocês de surpresa, não tem como. Se tiver, se não tiver, cante um que esteja alinhado, tá bom? Mas vamos orar. E que Deus traga, que o Espírito Santo nessa noite toque em nós. Feche os olhos. Vamos orar agora. Pai, diante da tua presença, nós estamos. Eu quero te adorar, Senhor. Te glorificar pela tua bondade e misericórdia. Que a voz, Senhor, está sendo dispensada nessa noite. Como é bom poder te ouvir. Como é bom poder ouvir a tua voz. Como é bom poder saber que o Senhor está aqui conosco. Obrigado, Senhor, pelo teu carinho com a tua igreja e comigo também. Pai, em oração agora, nós nos apresentamos a Ti. Senhor, assim como o Senhor levantou Esdras naquele tempo, nos levanta também. Senhor, nos ajuda a amar a Tua palavra. Nos ajuda a praticá-la dia após dia. Nos ajuda a renunciar ao nosso eu. Nos ajuda a renunciar, ó Deus, às nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para viver a Tua palavra. Ai, Garamara Sua, insere a Tua palavra em nós. Ai, insere a Tua palavra em nós, na nossa alma. Não nos deixe levantar, Senhor, sem lembrar da Tua palavra. Não nos deixe andar sem lembrar da Tua palavra. Não nos deixe respirar sem lembrar da Tua palavra. Traz esse avivamento dentro do nosso coração, através da Tua palavra. Acende a chama da palavra na nossa alma, como nunca antes foi acendida, e que nas nossas ações, nas nossas conversas, no nosso andar, no nosso levantar, eles te vejam em nós. Eles te vejam em nós, Senhor. Ah, Jesus, que eles te vejam em nós, no nosso jeito de tratar, no nosso jeito, Senhor, de andar, e que tanto venha do Senhor em nós, que contagiemos, que eles te conheçam através de nós, que eles saibam quem o Senhor é através da nossa vida, que eles te conheçam, e que aonde nós chegarmos e não houver compromisso com a palavra, por causa da nossa chegada e do nosso amor à palavra, pessoas sejam incendiadas, tocadas, libertas, transformadas pelo poder da Tua palavra. É o nosso
noite tem ouvido a palavra de Deus e ainda não entregou a sua vida.